lugar e mantenha os cintos apertados. Em nome toda a tripulação e da TAP Portugal, foi com o maior gosto que os recebemos a bordo e esperamos ter o prazer de os rever a bordo de um dos nossos aviões muito em breve. O resto da bom dia, muito obrigado. Cockpit Peixão? Bom dia. Olá, muito bom dia. Só para confirmar que os calços já estão colocados. Good afternoon, this is your captain speaking with just a little flight information. Vento do oeste, fraco ocasionalmente moderado. Cockpit Peixão? Permita. Fernando, pode-me confirmar se o gerador do aeroporto está a funcionar? Não está a funcionar. Não está, então vamos desconectar e ligar aqui o nosso ground power. Obrigada. Obrigado. Eu vou... Acompanho? Não, acompanho também. O Nunes vem aí. Tá bom, bora. Ó Nunes, traz as cadernetas. Então, como é que estamos? Bem, temos uma queixa fora do normal. Temos aqui um sensor que está em falha. Mas isso aí já é mais complicado. Sim, não vai ser tão rápido quanto esperado. Talvez vamos ter que trocar. Portanto, isso é no-go. No go, exactly. O avião veio com uma falha. Falha é essa que, na verdade, é no-go. Portanto, ele não poderá retomar a operação sem antes corrigi-la. Nós vamos ter que substituir ou um sensor ou todo este conjunto que aqui se verifica. A estação de verão é muito mais exigente do ponto de vista da exploração comercial, dando menos margem para podermos trocar equipamentos quando acontecem imponderáveis. Nos períodos de alta procura, como é o verão, essencialmente, torna-se problemático qualquer falha que haja. Olha, aí no 75 está tudo controlado em termos de catering, não está? Maravilha. Está tudo despachado? Hoje olhamos para o mapa e vemos que há 95% de pontualidade. Nós tivemos aí alturas de 50%, 40 e tal por cento. É lamentável, né? Quer dizer, o desgaste que isso vai propiciar aos passageiros da TAP. Eu acho que isso é desrespeito, sabe, com o passageiro. Há pouca informação, estamos muy desoladas porque hay poca información. The guy told us that, yeah, it doesn't matter, we can complain to president. Informações sobre o porquê, nada. Unfortunately, we won't be using these guys again. O que nós queremos verdadeiramente é acabar com toda esta destruição que temos assistido este verão da TAP. Isto tem vindo em escalada dos últimos anos a esta parte. O último verão murchou a TAP. Escancarou-lhe as fragilidades. A gestão de Fernando Pinto, aos olhos do país quase perfeita, não é afinal imaculada. No negócio tão competitivo como o do transporte aéreo, em menos de 2 meses, a TAP perdeu milhares de passageiros para a concorrência. Fernando Pinto desdobrou-se em explicações, usando um guião a que 6 meses depois permanece vinculado. Atraso na entrega dos aviões que estavam em manutenção. Levaram mais tempo do que o esperado, porque era a primeira vez que se fazia esse tipo de serviço. Esses aviões foram atrasaram praticamente 1 mês no total a entrega. A frota da TAP é das mais eficientes em todo o mundo.
Os aviões são rentabilizados ao máximo. Os longo curso voam em média 16 horas por dia. Nós tentamos utilizar o avião o mais possível porque é o nosso bem mais caro, não é? Se ele estiver parado, só está a dar custo. Se ele estiver a voar, dá custo e receita, não é? De maneira que nós tentamos utilizar o avião de dia e de noite. A estratégia tem custos. No último verão, foi impossível ocultá-los. Não temos um avião 24 horas de reserva e, portanto, há consequências operacionais. Os aviões têm todo o programa de manutenção cumprido e, portanto, a TAP voa, mas imobiliza os aviões o tempo necessário e suficiente para o cumprimento de tudo que seja programa de manutenção. Estamos a comparar um verão com um inverno, faz alguma diferença. Eu diria que aí nós tivemos realmente uma situação muito crítica no verão. Atrasamos muitos voos. Nós tivemos atrasos na chegada dos novos aviões, eram 6 aviões a ser introduzidos, que também nos trouxeram problema. Esses ficaram também em torno de um mês de atraso. Então, introduzir 6 aviões e 11 rotas, praticamente, não é no mesmo dia, mas ao longo de um mês, é um desafio. Os 6 novos aviões não eram propriamente novos. Para poderem integrar a operação, as aeronaves exigiriam sempre intervenções incompatíveis com os apertos do verão. A administração da TAP deveria saber que jamais poderia contar com eles. Ainda assim, em outubro de 2014, no rescaldo da crise, Fernando Pinto foi ao Parlamento lavar as mãos. Os 6 novos aviões foram encomendados com a devida antecedência, atrasaram por questões de ajuste à frota TAP. Nós não aceitamos receber um avião sem ter passado por uma revisão completa antes. Houve atrasos de fornecedores e houve também um atraso interno da revisão de 2 aviões que fizemos. De facto, 2 dos 6 aviões que a TAP comprou em segunda mão para servir as novas rotas inauguradas no calor de junho foram adaptados nas oficinas da empresa. Mas a engenheira que lidera o serviço não confirma a existência desse atraso interno relatado por Fernando Pinto. Pelo contrário. Foi uma reconfiguração muito profunda, houve um trabalho hercúleo, foram 10 meses. A Airbus tipicamente diz que um projeto desta envergadura demora 18 meses. A tripulação apresentou-se a horas, o voo embarcou a horas, está fechada a porta de embarque, os passageiros todos a bordo. Isto é a câmara de segurança, não é? Tem a câmara mesmo de entrada aqui na porta. Faz parte do procedimento de segurança, não é? Para verificação, quem é que está a pedir o acesso ao cockpit? O acesso é pedido por um código. À chegada tardia dos 6 aviões e aos atrasos na manutenção das aeronaves de longo curso, juntou-se o bloqueio do concurso de admissão de 100 novos pilotos. O verão fez igualmente emergir os efeitos da recente saída de 40 pilotos, a maioria comandantes, que se deixaram tentar pelos salários do mundo árabe. Com frota e tripulação à míngua, a empresa manteve o calendário de inauguração de 11 novas rotas. 3 fecharam pouco depois de abrirem. Agora não temos propriamente nada em perspectiva para o verão, temos a frota completamente ocupada e não queremos que volte a acontecer, que não vai acontecer, porque as situações não são repetíveis. Não queremos que aconteça o que aconteceu no verão passado a nível de problemas de operação. A administração da TAP contou com o mundo perfeito. Contou com o mundo onde os aviões chegavam a tempo e horas, que estavam encomendados e que o número de passageiros não crescia tanto e que tudo correria bem. Bastou que uma areia acontecesse na engrenagem para que a engrenagem toda sofresse. Tudo vinha funcionando muito bem nos últimos 14 anos. Todo o plano que nós fazíamos batia certinho. Tudo funcionava certinho. Não há dúvida que ganha-se confiança. Tá?
e vai-se um pouco ali no limite, excesso de confiança. Por mais anos que estejamos num determinado ofício, temos sempre a aprender. E a administração da TAP confessou que aprendeu com a crise do verão, a crise operacional do verão, e que ela não se repete. Estamos a aguardar só que nos deem a hora de saída de calços e a descolagem, que ainda não temos, mas eu penso que ela até já deve ter saído do estacionamento. Eu sei por experiência que este ano correu muito mal, porque vivi isso. Stand by tower on Decimal 1. Bye-bye. Have a nice weekend. E eu apanho o passageiro no Lisboa-Rio de Janeiro e já entra no avião nas piores das condições e nós dizemos vamos fazer todos os possíveis para mudar a opinião e de repente há uma avaria, há uma coisa qualquer, há um problema qualquer, que muitas vezes nem depende de nós, mas nós somos quem dá a cara. Até a próxima. Ser a última barreira quando chegam ao avião, onde vão estar fechados durante não sei quanto tempo e já estão a deitar fundo pelas orelhas, não é fácil. É uma das poucas rotas, essa em São Paulo, em que nós temos praticamente 2 voos por dia. É um feito, não é? Em regra, nós para o longo curso não temos mais que um voo por dia, para aí temos 13 voos por semana. É uma rota que tem muito tráfego de ligação. O nosso voo para o Rio de hoje levava um total de 235 passageiros, dos quais 152 eram oriundos de 35 origens diferentes. Boa tarde, Portugal 075 Airborne. Portugal 075, Lisboa Approach, boa tarde, identified. O que quer dizer que leva a um exercício muito complexo, muito delicado, de que é a gestão destes passageiros em Lisboa. O aeroporto não foi pensado para ser um hub, não foi construído para ser um hub, foi-se transformando num hub e nós fomos nos ajustando em termos de recursos e nomeadamente em termos de mãos, não é? Àquilo que é a necessidade para a bagagem, para a carga, para fazer essa triagem e esse reencaminhamento para os voos de destino. Hub, ou plataforma giratória, é a chave da estratégia expansionista de Fernando Pinto. Elegendo Lisboa centro de atração, a frota de médio curso da TAP e os aviões em fim de vida da PGA alimentam os transatlânticos que aterram e descolam diariamente da Portela. A posição geográfica de Lisboa adapta-se bem ao conceito de plataforma giratória. O problema é que o conceito precisa de espaço para crescer. Ora, espaço é coisa rara pelas bandas da Portela. Existem já obras previstas e planos bastante interessantes que vão fazer com que o aeroporto ainda ganhe um fôlego por bastante tempo. As companhias low cost conquistaram o direito de aterrar na Portela. No Terminal 2, onde se processa toda a operação das companhias de baixo custo, os passageiros vão a pé para os aviões, poupando despesas às empresas. A opção política de apoiar os low cost acaba por roubar espaço à consolidação da plataforma giratória da TAP, o coração da estratégia expansionista de Fernando Pinto. Eu, quando ando numa empresa low cost, eu não aterro em Heathrow. De uma maneira geral, eu vou aterrar a Stansted ou vou aterrar longe. Pago mais táxi ou pago mais autocarro do que pago da viagem de avião. Ninguém suspeita. Então, e aqui em Lisboa, porque é que não se aterra em Alverca? Porque é que não se aterra em Beja? Esse plano terá de ser apresentado pela ANA ao Estado, que o avaliará em momento próprio. Lisboa, muito boa tarde, Portugal 075, landing point level 290, idiot. Air Portugal 075, muito boa tarde, Lisboa Control, radar contact, continue climb, flight level 310. Nós somos responsáveis por um setor e os aviões, o tráfego, quando entra no nosso setor, é instruído para permanecer na nossa frequência. Temos que estar permanentemente a monitorar tudo. Ali a perto dos 500 nós, o que em velocidade de terreno deve ser qualquer coisa como 900 km por hora, 1000 km por hora, depende um bocado do vento. A altitude dele, o nível era 360, 36 mil pés. Temos uma altitude de 40 mil pés e estamos a fazer 80% da velocidade do som. Portanto, dá cerca de
varia obviamente com a altitude, mas dá cerca de 900 km/h. A esta altitude, 10, 12 km de altitude, o que se encontra são nuvens de desenvolvimento vertical muito intenso e que podem chegar aos 15 km, 18 km, e por vezes vamos perto deles e eles continuam a subir, passam para além do avião. São, digamos assim, tempestades mesmo, que nós detectamos por radar meteorológico. Não é possível entrar ou atravessar uma formação dessas. Eu posso dizer que sou miraculado. Passa a Biscaia, uma line de escola, quer dizer, uma linha de borrasca na frente. Não tenho radar. Entro numa nuvem, não quero saber. Era de dia, parecia que era noite. Cai-me uma faísca na frente do avião, o leme da profundidade da coisa ardeu todo. Faço uma ideia para Bordeaux, não é? E vou aterrar em Bordeaux, praticamente com o leme digamos, de profundidade do lado esquerdo. Bom, aterrei, lá foi, o avião todo torto. You must remember this, a kiss is still a kiss. Foi o meu primeiro avião, como pode ver naquelas fotografias que tem. Foi o primeiro avião comercial da TAP. Este Dakota foi vedeta num grande filme, Casablanca. If that plane leaves the ground and you're not with him, you'll regret it. Maybe not today, maybe not tomorrow, but soon and for the rest of your life. But what about us? We'll always have Paris. E era o único avião que voava de Lisboa para Tanger Casablanca, porque éramos neutrais. Porque até no próprio avião havia pessoas alemãs e pessoas americanas. Eu estava a ver como havia uma guerra. Então quantas paragens é que era de Lisboa até Lourenço Marques? Casablanca uma, Vila Cisneres duas, Dakar, depois Accra, São Tomé e Luanda, depois era Libreville, Leopoldville. Quantos dias demoravam para chegar ao Lourenço Marques? 7 dias. E depois acabei, no fundo, com o 104 a fazer direto Lisboa, Lourenço Marques em 11 horas. De 7 dias passei a 11 horas. Portanto, acompanhou a história toda da TAP, não é? Até aos Airbus acompanhou a história toda da aviação na TAP. Repare, até que me cortaram as asas. A aviação mudou muito, não é? Desde esta fase. Caramba. Foi assim, uma transformação enorme, brutal. Hoje em dia toda a gente viaja de avião, ainda bem. Ainda bem, mas quando eu entrei, não, as pessoas faziam toalete para viajar, havia a primeira classe. Eu faço exatamente a idade da TAP. Eu pode perguntar-me que não me importo nunca de dizer. Nasci em 45 e vou fazer em agosto de 70, portanto sempre tive a idade da TAP. E se a TAP desta vez for mesmo privatizada? Pergunta. Isso é uma pergunta um bocado complicada. É assim, eu com a cabeça diz-me uma coisa, o coração diz-me outra. O coração diz-me que o governo e a administração têm a obrigação, tiveram já a obrigação, de medir os prós e os contras. As pessoas estão preocupadas, claro que sim. Acho que sim, que estão. E no seu caso, está preocupada? Eu estou quase a ir embora. Olá, está tudo bem? Tá bom. Olha, e não querem jantar? Desce cedo. Ok, pronto, até logo. Tchau. O que é fundamental é que a empresa cresça, que se torne eficiente, que as pessoas tenham segurança no seu trabalho. Eu gostava demais de ver a TAP manter-se na esfera do Estado. Mas eu não tenho problema nenhum numa TAP privatizada ou numa TAP na mão do Estado. Eu queria era uma TAP bem gerida. Estamos convictos que a TAP não só vai sobreviver sem privatização, como vai continuar sem ser privatizada.
parte dos sindicatos claramente é contra a privatização, até por questões políticas e, enfim. Outras não, outros sindicatos não se dizem contra a privatização. 12 sindicatos, nenhum deles indiferente ao novo processo de privatização. Os planos do governo e de Fernando Pinto para vender a TAP promoveram o regresso do conflito à empresa. Eu claramente tenho que dizer, com toda a honestidade, que o engenheiro Fernando Pinto, hoje, no seio dos trabalhadores, perdeu aquela margem que tinha de que as pessoas toleravam tudo. No caso específico dos tripulantes de cabine, a última greve que foi levada a cabo, antes da greve do final de 2014, foi em 2000. Durante 14 anos não houve uma única greve dos tripulantes de cabine. Em 2014, a privatização serviu de chapéu a 9 dias de greve de vários setores e a um pré-aviso de 4 dias a envolver os 12 sindicatos. Chega! Basta! Não vão privatizar mais! Não vão vender mais o que é nosso! Só 3 resistiram até ao dia marcado, mas o sinal fora dado. A TAP vive de novo tempos conturbados. A TAP é nossa! Vamos embora! Pronto, porque é que não tentam entrar? Comentários a fazer. Nós queremos trabalhar, mas alguém quer ir agora trabalhar? Como não há administração? Porque não há administração, onde é que eles estão? Onde é que raio eles estão hoje? Não assumem responsabilidades por isto? O homem do megafone subiu a pulso na TAP, empresa onde está há quase 5 décadas. António Monteiro passou de dirigente de um dos mais poderosos sindicatos a diretor de comunicação, cargo que ocupa desde 1998. Fernando Pinto manteve o voz oficial da empresa. O fulgor sindical, para certos cargos, dá jeito. O sindicato fala em cartão vermelho à administração e ao governo. Mas querem expulsar esta administração? Querem expulsar o governo? Não se percebe. E, por outro lado, pedem hoje desculpa aos passageiros do mal que lhes estão a causar. Então não façam greve. Proteger a TAP é proteger os seus trabalhadores, proteger a TAP é proteger a democracia. A privatização de 2015 trouxe o protesto para a rua. O país inteiro tem opinião sobre a venda de uma das últimas joias. Eu julgo que ninguém questiona se a British Airways é a companhia de bandeira do Reino Unido, apesar dela ser 100% privada. Ou a Lufthansa, ou a Iberia, ou a Air France. A TAP tem uma importância muito maior para Portugal do que a Lufthansa tem para a Alemanha, ou do que a British Airways tem para a Inglaterra, ou do que a Iberia tem para a Espanha. Nós, repara, quando nós somos o maior exportador, acho que isto diz tudo. A TAP, como está, não vai ficar. Ponto final, parágrafo. Com privatização ou sem. Porque ela chegou a um ponto tão mau que tem mesmo que mudar. Uma estrutura de capitais próprios negativos não vale a pena. A empresa está falida porque o custo do financiamento é muito grande e, portanto, todo o valor e tudo o que ela gera é consumido pelo serviço da dívida e, portanto, nós não podemos viver assim. A gestão de Fernando Pinto tem protegido o transporte aéreo da escalada descendente do grupo TAP. O transporte de passageiros deu lucro em 2003 e entre 2005 e 2008, o ano da crise do petróleo. Nesse ano, registrou, aliás, um dos maiores prejuízos da indústria aeronáutica mundial.
regressou aos resultados positivos em 2009 para terminar 2014, outra vez afundada no vermelho. O problema, todavia, é o saco sem fundo em que se transformou o grupo TAP. A receita gerada na venda de passagens aéreas a mais de 11 milhões de passageiros por ano, há muito que deixou de compensar as perdas. Sem poder recorrer às mãos largas do Estado para tapar buracos, a TAP financia-se na banca a juros cada vez mais elevados, cada vez mais incomportáveis. O capital próprio do grupo tem vindo sucessivamente a decrescer, ultrapassando agora os 500 milhões de euros negativos. Sim, se nós olharmos para o balanço da TAP, do grupo TAP, qual é a conclusão que poderemos tirar olhando para aquele balanço? Principalmente essa, de que é uma empresa subcapitalizada. Tá? Falida? Não dá para dizer falida, porque ela é uma empresa que realmente tem situação líquida negativa, mas ela não tem uma série de outras condições para ser considerada uma empresa falida. E falida é uma empresa que não tem sustentabilidade. Ela tem. Tá? Ela sustenta, mas com capital de terceiro. O capital próprio negativo foi financiado com dívida, porque só foi possível o capital próprio ser negativo, ou seja, a empresa durante um conjunto de anos acumular prejuízos, porque eles foram financiados com dívida. Isso não é saudável. A dívida que se vai acumulando chega um dia e representa um problema. A TAP já não tem acesso aos mercados de dívida como tinha antes, por um lado, e por outro lado, precisa de capital para se continuar a desenvolver. Até que vale hoje a TAP? Vamos ver. A TAP vai valer aquilo que derem por ela. Mas quanto? Nós esperamos que o valor seja positivo. Isso vamos ser claros. Esperamos que o valor seja positivo. Fernando Pinto chegou à TAP em 2000. Decorria, a todo vapor, o processo de privatização de 33% da TAP. Se hoje a empresa, em dramática crise de liquidez, vale o que derem por ela, há 15 anos, a Swissair preparava-se para desembolsar 150 milhões de euros por um terço. O bloco todo valeria, portanto, 450 milhões de euros. Ironia dos números. Ao mesmo tempo que cresce na operação, a TAP encolhe no valor material. Eu tinha um valor bem menor que esse, mas não importa. O que importa é a condição que existia na época. E a Swissair era uma empresa que estava comprando o mercado, efetivamente. E precisava se posicionar e ter um lugar ao sol. Foi uma estratégia que não deu certo. Ela avalia isso de acordo com as avaliações da altura. Como é que se vende uma empresa que está tecnicamente falida? Está tecnicamente falida, não Sim, do ponto de vista de balanço, uma empresa com capitais próprios negativos de 500 milhões de euros, uma empresa sem viabilidade de curto e de médio prazo. Não há nenhum investidor estratégico que tenha as mesmas rotas que a TAP, porque a TAP nesse aspecto é única. Tem valor por si, porque tem rotas para a África que mais ninguém tem rotas para o Brasil que mais ninguém tem e tem uma capilaridade europeia por conta dessa rota. O destino Brasil sobressai na estratégia comercial da TAP. Vale pelo número de voos entre os dois lados do Atlântico, vale pelo fluxo de passageiros que recolhe e distribui pela Europa, cujo destino ou origem é este gigantesco polo da América do Sul. Hoje, 80% dos passageiros transportados pela TAP, dos clientes da TAP, não têm origem no nosso país, não é? Portanto, usam a nossa companhia e os hubs como plataforma para viajar de um ponto para o outro no mundo. Ok. Querem alguma coisa? Um cafezinho, um chá? Nada? Ok, obrigada. Até logo. Aqui há 20 anos tínhamos 2 ou 3 voos para o Brasil, não é? E era o Rio, era São Paulo. Aliás, a TAP é a companhia europeia que mais voos faz para o Brasil. De cabeça, Fortaleza, Natal, Manaus, Belém, Belo Horizonte, Porto Alegre, Campinas. Salvador, Recife, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. 12 destinos. A TAP cobre todas as regiões do imenso Brasil.
As companhias europeias o que operam é Rio, São Paulo e a Air France, que hoje em dia também tem voos para Brasília. Hoje em dia o Brasil representa mais de 25% da atividade da TAP. Até que ponto é que esses 25% não corre o risco de ser posto em causa quando o Brasil entra numa trajetória descendente como já está a entrar, não é? Sim, nós, quando temos uma grande dependência de um mercado, estamos sempre vulneráveis às variações negativas desse mesmo mercado. Ladies and gentlemen, we inform you that a sick Portuguese TV team is making a film during the meal service. Thank you. A queda do preço do petróleo está a abanar o Brasil. Ferreira de Oliveira, a poucos dias de abandonar a presidência da Galp, dirigia-se exatamente para o epicentro do terremoto. As receitas da petrolífera portuguesa estão dependentes da solidez dos investimentos no Brasil. Abrem-se brechas à medida que o preço do barril de crude se afunda. A classe executiva da TAP abre a porta a um outro mundo. Vou ao Brasil gravar com o Djavan. Estou a gravar um disco agora, o meu terceiro disco, e vou ter uma música inédita dele e vamos fazer um dueto. E então vou lá só para fazer esse dueto. O amor não se repete jamais, mas só se aprende quando é tarde demais. 10 horas de espaço e silêncio, contraste absoluto com o avião que nunca dorme. Está alguém hoje no voo que tenha medo de voar? Temos ali uma senhora, sim, que estava com algum receio. É, por acaso sim. A senhora, como é que se sente? Já está tudo bem? Sim? Obrigada. Pronto. Se precisar de alguma coisa, diga também. Conseguiu descansar, não foi? Durante o voo? Pronto. Longe, alto, entre 10 mil metros de altitude e estamos a 180 km. Este é um dos 14 Airbus 330 da frota de longo curso da TAP. Juntam-se 4 A340, aeronaves de 4 motores, devoradoras de combustível e já muito exigentes ao nível da manutenção. Há muito que os aviões de longo curso da TAP ultrapassaram a idade adulta. A reforma da frota está programada para 2017, ano da chegada dos primeiros A350, de um total de 12, mais económicos que os atuais 330 e 340. Um investimento em parcelas que já começaram a ser pagas e que, no fim das contas, somarão mais de 2,5 mil milhões de euros. A frota da Portugália, operadora que a TAP comprou ao Grupo Espírito Santo por 143 milhões de euros, está esgotada. No último verão, os 16 aviões da PGA foram visita frequente das oficinas de manutenção, complicando ainda mais a operação. Os mais velhos, os 6 muito rodados Fokker, já não têm sequer fabricante que os proteja e que forneça as peças necessárias à operação otimizada para que foram desenhados. Não se fala, por exemplo, da compra da PGA. Não é? A compra da PGA, pelo contrário, falaram muito mal, porque disseram que ela tinha sido uma compra política. 140 milhões de euros? Exatamente. Tá, que se pagar em 3 anos. Tá? E hoje... O único cliente é a TAP, não é? O único cliente é a TAP. O cliente não é a TAP. O cliente são os nossos clientes, na realidade, passageiros que usam o serviço e permitiram que essa empresa traga ganhos à TAP, que fez com que ela se pagasse em 3 anos. Se a Portugália fosse uma companhia com uma frota nova, quer dizer, mas não era. E, portanto, ficou aqui um bocado no ar que aquilo foi um favor. Mas a frota agora tem que ser alterada? Vai ter a próxima etapa, vamos alterar a frota e tudo mais. A frota da PGA será substituída em parcelas. O custo da mudança será mais um quisto na doença financeira da TAP. Como é que nós, ao fim de quase 15 anos, temos uma gestão que, de facto, foi, eu diria, e arrisco-me a dizer e assumo, brilhante nos primeiros 4 anos, mas depois, nos últimos 10, vieram os negócios ruinosos
como a questão da manutenção e engenharia Brasil, o handling. O handling, toda a operação em terra associada ao transporte aéreo, abriu um buraco superior a 150 milhões de euros no grupo TAP. Senhoras e senhores passageiros, dentro de meses aterraremos no Rio de Janeiro. A empresa de manutenção e engenharia do Brasil, uma compra concretizada em 2005, feita a partir dos destroços da Varig, poderá ter consumido mais de 500 milhões de euros. 50, 40, 30, 20, retard. 5. A TAP ME Brasil ocupa um lugar modesto no cenário da cidade maravilhosa. As favelas da Zona Norte cercam a Ilha do Governador, território aeroportuário onde a Varig construiu, nos anos 80, um dos maiores hangares do mundo. Mesmo sem obras de relevo, caberia aqui o gigante do ar, construído pelos franceses da Airbus, o A380, o maior avião comercial da atualidade, com capacidade para 544 passageiros. A Varig viu longe. Serviu-lhe de pouco. O império da aviação brasileira foi vendido em peças ou consumido pelas dívidas. Pouco antes da Varig desabar, a TAP associou-se a um parceiro e comprou-lhe a VEM, Varig Engenharia e Manutenção, e a Varilog, companhia aérea de carga. Estávamos em novembro de 2005 e a VEM, como empresa autónoma no grupo Varig, tinha escassos 4 anos de vida. A VEM e a Varilog eram, todavia, apenas um pretexto para voos literalmente mais altos que a iminente falência da Varig tornaria certamente arriscados. Naquela época surgiu uma oportunidade que nós estivemos muito perto de fazer acontecer, que era de comprar a Varig. A Varig era uma empresa 3 vezes maior do que a nossa. Tínhamos ali um plano que era relativamente simples, de um turnaround na empresa. Em novembro de 2005, quando os negócios da VEM e da Varilog ficam fechados, a Varig já estava enliada em processos judiciais que, em 2006, haveriam de decretar a divisão em Velha Varig e Nova Varig. A velha morreu, a nova foi integrada na Gol, hoje a segunda maior companhia aérea brasileira. A TAP perdeu a Varig, vendeu a Varilog, mas manteve a VEM. Inicialmente, a presença do grupo TAP no negócio era meramente simbólica. 15% financiados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento do Brasil. Os restantes 85% eram propriedade da Geocapital, uma sociedade de investimentos detida por Stanley O. A Geocapital saiu do negócio em 2007 e a TAP comprou-lhe a totalidade do capital. Tínhamos em mãos, uma análise feita pelo nosso pessoal de manutenção e por uma consultoria especializada de fora, que mostrava que aquele negócio de manutenção especificamente deveria ser mantido na TAP. Num despacho assinado em 2007, o então secretário de Estado das Finanças, Carlos Costa Pina, assegurava nunca lhe terem chegado elementos que validassem a decisão de compra da VEM. Em 2009, o gabinete de Carlos Costa Pina pergunta à administração de Fernando Pinto por que pagou 4 milhões de dólares a mais pela totalidade do capital da VEM, 25 em vez de 21 milhões de dólares. Essas informações foram dadas, depois foi para a decisão do ministro, o ministro pediu mais informações, aí houve a mudança de governo. Não sabemos que impulso motivou por 2 vezes Carlos Costa Pina. O atual administrador da Galp recusou falar com a SIC. A SIC questionou por 3 vezes a Geocapital. À terceira, a sociedade financeira assumiu finalmente ter recebido 20% sobre os 21 milhões e 500 mil dólares pagos em 2007, como refere a nota do gabinete de Carlos Costa Pina.
Mas esses 4 milhões a mais não constituem, no entender da Geocapital, o pagamento de qualquer mais-valia. A verba em causa limitou-se a cobrir os custos do dinheiro. Ou seja, o grupo de Stanley O não arriscou um cêntimo neste negócio. O encargo de 4 milhões de euros foi inteiramente suportado pela TAP. A compra da VEM está hoje a ser investigada pela Polícia Judiciária. O ex-ministro dos Transportes, Mário Lino, já foi ouvido. Tomei como corretas e como boas e como certas e como seguras as informações que o engenheiro Fernando Pinto me transmitiu, mas não que eu tivesse estudado o problema, tivesse visto os números, tivesse mandado alguém averiguar. O engenheiro Fernando Pinto, que era uma pessoa que eu sempre tive em elevada consideração, achei sempre que era um bom gestor. Parece que não fui só eu, porque eu já herdei o engenheiro Fernando Pinto. Quando eu cheguei já lá estava o engenheiro Fernando Pinto. Fernando Pinto sobreviveu a 9 ministros dos transportes e a 5 primeiros ministros. 15 anos de casa, sem paralelo noutra empresa do setor a nível mundial e muita experiência anterior acumulada. Entre outros cargos, Pinto fora 4 anos presidente da malograda Varig, entre 1996 e 2000. O Sr. Engenheiro tem sido classificado, quase diria unanimemente, como uma pessoa muito conhecedora da área da aviação. O investimento na TAP ME Brasil não revela alguma ingenuidade? Pois é. E não é verdade. Tá? Eu não sou o melhor gestor do mundo, apenas eu estou na chuva. Não é? Quem está na chuva se molha, tá? Corre riscos, é normal. Em geral, se fala muito da parte negativa. O problema do ME Brasil é uma decisão conjunta que participam muitas pessoas e é verdade, tá? Eu não me nego, eu tenho responsabilidade. Tá? A TAP ME Brasil pesa nos cofres da TAP sem folgas desde 2006. Os prejuízos acumulados podem ultrapassar os 500 milhões de euros, número que Fernando Pinto não assume. Pode-se falar de todos os números, não há dúvida nenhuma, mas não importa os próprios 300 e poucos milhões que eu citei no parlamento, é um número muito alto, não há dúvida nenhuma. A SIC teve acesso às demonstrações financeiras da TAP ME Brasil de 2010 e 2011, registadas num cartório brasileiro. Os quadros integram um relatório de um auditor independente, a consultora PwC Brasil, que, na análise do exercício de 2011, levanta dúvidas sobre a continuidade da empresa, excesso de passivos e dependência absoluta da TAP. O diagnóstico dificilmente poderia ser pior. A 31 de dezembro de 2011, os prejuízos acumulados da empresa já ultrapassavam os 1.200 milhões de reais. Ao câmbio de 2011, a parcela representava mais de 400 milhões de euros. O capital próprio era negativo em 750 milhões de reais, 250 milhões de euros. Depois disso, em 2012, a empresa registrou perdas superiores a 50 milhões de euros e em 2013 mais 41 milhões. Se somarmos o prejuízo de 2014, rapidamente chegamos a um acumulado superior a 500 milhões. O buraco tornou-se cratera, tapada com a receita do transporte aéreo, o aumento da dívida e a quebra sucessiva do capital próprio do grupo TAP. 700 milhões de euros por ano que o Brasil vende. Tá? Então, não são líquidos, né? É muito. Não são líquidos. Não, claro que não, claro que não. Mas é um investimento importante em termos de mercado, não quer dizer que uma coisa esteja pela outra. Também podemos fazer Isso as contas... só pode dar resultado em termos de futuro e não é um futuro próximo. Mas também podemos fazer as contas um bocadinho ao contrário, não é? Os resultados do grupo TAP hoje seriam francamente positivos se não fosse a TAP ME Brasil, não é? Eu diria que seriam melhores, não há dúvida nenhuma, do grupo TAP. Eu diria que confiar em negócios que precisam do mundo perfeito para que corram bem é provavelmente ser demasiado otimista.
E havia aspectos naquela aquisição que faziam com que um teste de resistência àqueles pressupostos nos pudesse responder de imediato que provavelmente as coisas podiam não correr tão bem. Não, ali não. Ali não foi. Na realidade, nós não fomos ingênuos nessa aquisição. Nós tínhamos vários estudos, várias análises. Eu acho que faltou, se quiser, esse teste de resistência. Dizer hoje é fácil, mais do que uma ingenuidade, vamos chamar assim, tá? Foi um somatório de fatores muito difíceis de prever. E de uma hora para outra o real valorizou loucamente. Foi a época em que o Brasil foi considerado uma grande potência. Perdemos 20% de receita de uma hora para outra pela valorização abrupta do real. Depois teve o efeito inverso, que é o efeito da valorização da mão de obra no Brasil. A verdade é que em 4, 5 anos a mão de obra cresceu 40%. O custo da mão de obra cresceu 40%. Fazendo uma medida sobre os desgastes que tem nos trilhos. Não, o equipamento está bom. Tem um desgaste, mas está dentro dos limites do manual. Se a mão de obra teve essa valorização inesperada, as leis laborais brasileiras não davam margem a qualquer incerteza. A Constituição impõe, anualmente, aumentos salariais obrigatórios iguais ou superiores à inflação. No Brasil, qualquer empresa que queira manter-se à tona sabe que tem de crescer acima da inflação. Este valor é um valor que aumenta uns 6, 7% ao ano. Nem sempre se consegue repassar esse valor aos clientes. Cada ano que passa, tu tem que buscar uma redução de despesa. Nós temos muita dificuldade em explicar aqui às pessoas como é que nós temos os nossos salários bloqueados, congelados e com perdas e com diminuição há uma série de anos e eles lá todos os anos são aumentados. Mas o facto é que nós aqui andamos a suportar aquilo às costas e eles lá levam todos os anos dinheiro e nós cada vez recebemos menos. Nós temos reconhecimento que hoje nós existimos graças ao povo português que paga os impostos e nos mantém. É um sacrifício muito grande que o Grupo TAP tem feito e a cobrança que o Grupo TAP tem feito basicamente em cima de mim, que sou o diretor-presidente aqui. Mas aqui como é que foi o nosso serviço da remoção da cauda? Deu tudo certo. E com isso agora qual é a previsão de saída? Muito bom. Está pronto. Ótimo. Tá. Menos um. Então quer dizer que semana que vem temos mais um aqui? Essa semana já temos mais um TAP entrando em serviço. Néstor é diretor-presidente da empresa desde 2009. Chegou em 2007. Já a empresa precisava de um milagre. Nestor Koch sempre foi uma pessoa com dificuldade altíssima de dialogar com os trabalhadores, de se envolver no processo produtivo, de ser uma pessoa mais acessível, né? Paulo Sérgio é o discreto sindicalista que carrega nos ombros a inglória luta laboral numa empresa eternamente no vermelho. A gente é totalmente contrário à diminuição de postos de trabalho que tem acontecido. Quando foi comprada pela TAP, a empresa tinha 4.000 trabalhadores. Hoje tem pouco mais de metade. Realmente foi um trabalho muito difícil, muito duro, conversas muito duras com funcionários. Sai salários mais altos e entra salário mais baixo. Sai salário. Então há um rodízio. Então isso estrategicamente sai com maior conhecimento e entra o... Para tentar salvar a empresa, a gente infelizmente teve que partir para essa atitude. Eu trabalho aqui esses anos todos, então já passei por muitas levas de demissões e tudo. Se chegar a minha hora, entendeu? Chegou, o homem lá em cima, né? Jesus lá sabe o momento certo, quando tem que acontecer. Porque quando a gente sabe, o mecânico tal foi mandado embora. Quando a gente vê, o rapaz já está saindo. O grande momento de redução desse esforço pessoal, a gente já passou. Se passou o momento, não passaram as ações em tribunal.
A 31 de dezembro de 2011 eram mais de 2.000. Quando caírem, serão milhões de euros a rapar ainda mais os cofres. A auditoria independente feita nesse ano à empresa alertava para os custos da ociosidade laboral. 82 milhões de reais, cerca de 27 milhões de euros, a manterem a ideia de que a empresa permanecia sobredimensionada. A herança da Varig ia-se revelando, ano após ano, demasiado pesada. O briefing está completo. Sim. Temos, excelente. Vamos embora. O briefing está completo. A cola está aí. Vamos fechar também. Consigo, comandante? Ok, confirme então área livre, portas fechadas. Posso destravar? Ok, estamos prontos. Tá, estamos conectando aqui o cabo e já estamos iniciando, comandante. Pode destravar, comandante. Ok, o avião está destravado. Confirmar área livre, portas fechadas. Em 2005, quando foi adquirida, a TAP ME Brasil tinha uma dívida fiscal ao Estado brasileiro próxima dos 140 milhões de euros. A verba tinha um plano mensal de pagamentos rígido que nem os pedidos do governo português conseguiram à época atenuar. Abordei, julgo 2 vezes, uma vez no Brasil, outra vez cá em Portugal, a última em 2009, quando o ministro brasileiro passou por cá, falei-lhe nisso e defendi o interesse para os dois países em que a TAP tivesse uma situação estabilizada na VEN. Finalmente, entre 2009 e 2014, os sucessivos prejuízos da TAP ME Brasil permitiram-lhe acorrer a ajudas extraordinárias do Estado brasileiro destinadas a empresas em dificuldades. A dívida baixou para 30 milhões de euros, que já foram pagos. Saíram diretos dos cofres da TAP. Boa noite, senhores passageiros. Fala-vos o comandante. Sejam bem-vindos a bordo do nosso voo para Lisboa. Espera-nos um voo de cerca de 10 horas e 20 minutos, com bom tempo, tal como a chegada a Lisboa. Vamos chegar dentro de 5 minutos aproximadamente e para desejar-vos desde já um excelente voo. Quando a TAP comprou a manutenção à Varig, a companhia brasileira era praticamente o único cliente. Assim que a empresa sucumbiu, a receita fixa das mega-oficinas da TAP no Rio de Janeiro e em Porto Alegre, pura e simplesmente desapareceu. Era um cliente que por si só representava 65% do volume da empresa. Então isso para nós foi um dos primeiros grandes baques, algo que não estava previsto quando a empresa foi adquirida e que logo na sequência todo mundo ficou surpreso com a parada brusca da noite para o dia de mais de 150 aeronaves no mercado nacional. Para somar, nós tivemos algo que era previsto como uma das hipóteses do plano, era e se a Varig, que era o maior cliente, parasse. Acontece que a grande maioria dos aviões não sofreu revisão lá, porque foram retiradas as peças e foram o que a gente chama de canibalização. 65% do volume caiu da noite para o dia. Porém, em contrapartida, a Gol começou a voar. A Gol ficou com a Varig boa. Os aviões eram novos e necessitariam de pouca manutenção, mas ainda assim, na fase inicial, a Gol contratou os serviços da TAP ME Brasil, até que em 2008 construiu as suas próprias oficinas. 2008, 2009, que foram momentos realmente bastante difíceis, e aí então houve realmente esse vale grande até final de 2009, início de 2010. Tá, take off. Flight controls, checked. Checked. Flight instruments, checked. Checked. 3 minutos. Thank you. Briefing, confirm. As oficinas da TAP no Brasil estavam certificadas para trabalharem apenas com a frota da Boeing. Toda a aviação comercial brasileira era Boeing. Se você pegar as empresas que quebraram, todas elas eram Boeing. Então, tudo isso veio acontecer mais ou menos juntos. Nessa altura, a TAP já só tinha Airbus. O fabricante francês implantava-se cada vez mais no mercado da aviação civil. Teve um investimento pesado, sim, em termos de formação, em termos de capacitação, aliado a um momento de queda de faturamento. No ano anterior, nós tínhamos
rejeitado 60 aviões de manutenção aqui, em Portugal. E vários outros motores e acessórios. Então não tínhamos condições de fazer e não tínhamos condições de crescer aqui. Aqui não podíamos crescer. E surgiu a oportunidade de crescer lá por um custo muito baixo. Teria sido melhor crescer em Lisboa do que investir no Brasil, isso é claro. Agora, também crescer como? Para onde? Em tempos houve uma alternativa, que era a alternativa ideal, que era a Alverca, e por questões políticas perdeu-se aquilo, deixou-se, a TAP deixou a Alverca fugir para a Embraer. Em tempos houve estudos relacionados com Beja, e se calhar na altura, se aquilo tem avançado, hoje se calhar tínhamos lá uma unidade de negócio autónoma a trabalhar, com muito menos custos do que é a nossa unidade de negócio no Brasil. Por muito que nós aqui nos esforcemos, aquilo absorve-nos todo o nosso trabalho, absorve todo o nosso volume de negócios. É uma estratégia da empresa, neste momento, fazer a grande maioria das inspeções, as chamadas grandes inspeções, fazê-las nas nossas instalações do Brasil. É curioso porque foi no fundo aqui Lisboa que deu formação aos mecânicos brasileiros, não é? E agora eles lá fazem a manutenção da frota 330? Não, é uma questão de ser curioso. A Manutenção e Engenharia, a TAP Manutenção de Lisboa e a TAP Manutenção e Engenharia Brasil fazem parte da mesma empresa e, portanto, é uma questão estratégica e de negócio. Monoflex 39 SRS runway thrust low. Checked. Thrust set. Check time. A frota de longo curso da TAP, 4 Airbus 340 e 14 330, atravessa o oceano para cumprir o calendário das grandes inspeções programadas. V1. Rotate. De acordo com um conjunto de relatórios de inspeção a que a SICA cedeu, em 2014, 3 dos 4 A340 da TAP estiveram nas oficinas brasileiras a cumprir a grande manutenção. E o motor vai ter que voltar para lá para desmontar a parte traseira dele. Um deles foi entregue com um atraso de 20 dias, o segundo de 1 mês e o terceiro de 2 meses. Uma dessas aeronaves deu entrada nas oficinas de Lisboa para pequenas reparações, depois de ter recebido o ok da manutenção brasileira. Episódios que a TAP confirma, alegando tratarem-se de pequenas anomalias que não puderam ser corrigidas no Brasil. Quando estiveres pronto, avisa. Faças-me só deixar. Em 2013, a manutenção de Lisboa atrasara escassos 4 dias a entrega de um avião do mesmo modelo que se submetera ao mesmo tipo de inspeção. A açoriana SATA Internacional, também cliente da manutenção da TAP, enviou 2 Airbus 310 entre o final de 2013 e o início de 2014 para o Brasil. O calendário previsto de entrega foi ultrapassado no mês e meio num dos casos e em 2 meses e 10 dias no outro. Tendo em vista que esse avião vai entrar mais para o próximo final de semana, nós vamos ter que intensificar o trabalho no final de semana. Por isso está sentindo esse chefe. Exatamente por causa da transferência de combustível. A equipa de Nestor Koch acredita que pode salvar a empresa, apesar dos 500 milhões de euros de prejuízo acumulado que o grupo TAP já encaixou, apesar do imprevisível desfecho das ações laborais em tribunal, apesar da necessidade de crescer anualmente acima da inflação, apesar de terem passado 10 anos e de tudo ter corrido ao contrário. O futuro que nos espera realmente é um... Eu espero que o pior já tenha passado. Resolvidos os problemas fiscais, foi possível fechar negócio com a Força Aérea Brasileira. A manutenção dos caça F-5 é feita nas instalações da TAP ME Brasil. A empresa mantém a certificação dos Boeing, acrescentou a Airbus e a linha completa da brasileira Embraer. Os vazamentos de óleo que tem aqui não são suficientes para evidenciar consumo. Especializou-se em motores e nos gigantescos trens de pouso. E hoje
Nós faturamos praticamente o dobro que faturávamos na época que a Varig comprou, que a TAP comprou a VEM, com menos da metade dos funcionários. Tudo bom? Bom dia, Salvador. Tudo bom? Como é que tá nos treinos aí? Tá tranquilo. Chegou quando aí? Chegou semana passada. O projeto veio a TAP comprou pra gente dar uma recertificada nele, né? Fazer a inspeção. Hoje ainda não somos autossuficientes, não pelo contábil, mas mais pelo caixa, né? Porém, estamos trabalhando muito forte para até o fim do ano buscar esse equilíbrio. Eu também tenho lá em casa uma garrafinha para abrir no dia que isso acontecer, que aquilo der lucro. Ainda perde à volta de 3 milhões de euros por mês. Fragata, não é? É, uma fragata da Marinha. E uma fragata da Marinha. O exercício de 2014, de facto, esteve ainda longe do equilíbrio, tendo registado quase 23 milhões de euros de prejuízo. Eu acho que, na realidade, só o futuro dirá se foi um mau negócio ou não foi. Tá? Hoje, se eu pudesse não ter feito, não teria feito, obviamente, com o que eu conheço até. Topalatov. Check. 100 above. Eu diria que essa célula, sem dúvida nenhuma, vai trazer valor agregado para a privatização, principalmente para as empresas brasileiras que vão competir. Organizámos processos de venda só da Manutenção Brasil por mais do que uma vez durante este período de tempo, mas não recebemos uma só proposta. Qualquer unidade de negócio que perca dinheiro não ajuda na venda. O Grupo TAP perdeu mais de 150 milhões de euros com o negócio do handling, a operação em terra de apoio ao transporte aéreo. Curiosamente, sempre que a Ground Force saiu da alçada total da TAP, deu lucro. 5. Spoilers. Reverse screen. Auto brakes off. A assistência em terra já era uma entidade autónoma dentro do Grupo TAP desde 1982. Em 2003, a maioria do capital, 50,01%, foi privatizada por determinação expressa da União Europeia, que entendia que as empresas de transporte aéreo não poderiam controlar a assistência em terra. A Globalia, multinacional espanhola do setor, venceu o concurso e passou a controlar o negócio. O handling da TAP ganhou um nome: Ground Force. Durante os 4 anos que corresponderam ao exercício da Ground Force, a empresa deu lucros crescentes. Em 2006, a administração de Fernando Pinto entrou em ruptura com os espanhóis e a empresa regressou à TAP, onde se manteve até ao final de 2011. Nesses 5 anos de controle absoluto da administração da TAP, os prejuízos da Ground Force ultrapassaram os 150 milhões de euros, ou seja, deixou de ter lucros privados e passou a registar avultados prejuízos públicos. Estes 5 anos negros da história da Ground Force acabam por coincidir com 4 dos melhores anos de sempre da TAP. Apenas 2008, primeiro ano da crise global que fez disparar o custo do petróleo, quebrou o ciclo. Há muitas coisas que estão por explicar e há outras que são inexplicáveis. Em concreto, por exemplo, o volume de negócios da Ground Force ter caído quando o seu principal cliente aumentou a atividade. Portanto, chamem o mais sábio do mundo que ninguém nos vai conseguir explicar. Custos passados que não tinham sido colocados no balanço, então é reconhecimento, tá, de dívidas e outras coisas mais. É muito mais um acerto do balanço do que outra coisa, mas ela estava com prejuízos também operacionais, mas ela passou por alguns anos de acertos de balanço. O acerto de balanço livrou o transporte aéreo em 2007, 2009, 2010 e 2011 de apresentar resultados modestos que em 2011 teriam mesmo sido negativos. Quando a Ground Force foi de novo privatizada, em 2012, o processo começou do zero e a perda acumulada, superior a 150 milhões de euros, teve de ser assumida pelo Grupo TAP. Estes 5 anos, com perdas sucessivas, mancharam o histórico da empresa
mas tornaram-na extraordinariamente atrativa para quem quer comprar barato. E assim foi. Se nós levarmos a linha de conta que nos 7 anos anteriores a empresa tinha perdido 151 milhões de euros, a qualidade de serviço que a empresa tinha na altura e toda a componente de risco associada a este negócio, eu não diria que tenha sido um valor baixo. Sendo certo que aos 3 milhões de euros há sempre a acrescentar uma forma que já está previamente definida, que não vão ser 3 milhões, vão ser 3 milhões e 600, mais um desconto que tem sido feito à TAP pelos serviços prestados. Assim que a Urbanos toma conta da Ground Force, o milagre aconteceu. A empresa voltou aos lucros. Exatamente. Em 2012 ainda perdemos 1.250.000, mas daí para cá temos vindo a consolidar resultados positivos de uma forma constante e consistente. Ainda assim, há aqui uma base de partida que pode ser profundamente artificial. Refiro-me ao prejuízo certamente artificial que foi registado nos anos anteriores à chegada da Urbanos. Pois, se o prejuízo é artificial ou não, como eu digo, essa é uma temática sobre a qual eu não gostaria de manifestar. Penso que o engenheiro Fernando Pinto terá resposta para aquilo que terá acontecido durante estes 7 anos da empresa. Alguns anos de acertos de balanço. Acerto de balanço. Já respondeu. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde, obrigado. Fernando Henriques é um crítico da gestão privada da Urbanos. O acordo desenhado a régua e esquadro entre a TAP e o grupo de Alfredo Casemiro definiu o pagamento de uma renda mensal ao comprador. No final das contas, a compra dos 50,01% há de revelar-se uma borla da TAP. Não percebemos como é que uma empresa que não trouxe mais-valia nenhuma para o dia-a-dia da Ground Force retira todos os meses das contas da Ground Force mais de 160 mil euros. Todos os meses. E, portanto, já vamos quase em 3 anos. Portanto, vejam bem do montante que já estamos a falar. Já estaremos a falar à volta de 4 milhões de euros. Isto significa que há uma parte pública, que é a TAP, que perdeu sempre, porque perdeu o controle maioritário de uma empresa, não recebeu um cêntimo, perde porque tem uma empresa, tem 49% de uma empresa que remunera todos os meses muito bem um dos seus acionistas, o outro acionista, não é? Acabando também por descapitalizar a empresa. Esse valor do FII de gestão é um valor que se destina a remunerar a capacidade de gestão que o Grupo Urbanos veio trazer à Ground Force? Não consideramos que tenha havido boa gestão, não ganhamos novos clientes, não é? Não houve aumento da faturação, pelo contrário, tem havido uma redução drástica na faturação nos últimos 5, 6, 7 anos. Essa empresa teve muita dificuldade em termos de venda, o histórico que ela tinha, dificuldade de resultados e tudo mais. Né? E então qualquer empresa que assumisse queria durante um certo tempo, né, ter para as despesas adicionais que iria ter que fazer, né, um FII de gestão que é normal numa operação desse tipo. Tá? Fernando Pinto perdeu o braço direito na administração, Michael Connolly. Perdeu o administrador financeiro, Luís Rodrigues. Saídas oficialmente justificadas por razões pessoais. O presidente, com 15 anos de casa, vai ficando cada vez mais sozinho. Durante todos estes anos, impôs-se com um currículo sem contestação. Os sucessivos governos, sucessivamente, lhe renovaram a confiança. O escrutínio dos políticos, contudo, não é o único a que o presidente da TAP deve sujeitar-se. Os altos titulares de cargos públicos têm, por dever de transparência, a obrigação legal de entregar no Tribunal Constitucional as declarações de rendimentos no início e no fim de cada mandato. Fernando Pinto foi reconduzido 5 vezes em 6 mandatos. À Secretaria do Tribunal deveriam ter chegado 6 declarações. Chegaram 2, as referentes aos anos de 2001 e de 2008. Por e-mail, o presidente da TAP diz que os parceiros jurídicos que dispõe o libertam da obrigação de atualizar os dados de 2008. Sem esclarecer a ausência das declarações relativas aos anos anteriores, Fernando Pinto argumenta nunca ter sido notificado pelo Tribunal Constitucional. Contactado pela SIC, o Tribunal
que não tem a prática de monitorizar o cumprimento da lei pelos altos titulares de cargos públicos, envolveu de imediato o Ministério Público nessa fiscalização. O Ministério Público escreve a resposta padrão: vamos investigar. E assim ficou a investigar. O mandato de Fernando Pinto deveria ter terminado em 2011 e a nova nomeação surgido em 2012. Este governo, todavia, optou por deixar a administração da TAP como que a pairar. Manteve todas as funções, obrigações e privilégios, faltando apenas o ato formal da nomeação. Nós continuamos a considerar que a administração liderada pelo engenheiro Fernando Pinto é uma mais-valia à frente dos destinos da TAP.